Canção maravilhosa, né, irmãos? O irmão Alexandre canta muito. Muito bom, muito bom. Nessa noite eu quero falar uma palavra para vocês. Eu sei que eu não tenho tanto tempo, mas eu quero, em pouco tempo que eu tenho, tentar trazer para você um esclarecimento a respeito de algo que é muito importante. Como disse o Kennedy aqui, com muita relevância, né? Nos dias que vivemos, tudo é relevante. Mas eu quero falar para você a respeito de posição e estado. Eu quero mostrar isso na Bíblia para você, a questão de posição e estado. Quando eu recebo Jesus como Salvador, eu me torno filho de Deus. Amém? Diga comigo, eu sou filho de Deus. Vai ter que abaixar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito... Nessa questão de filho, isso é a minha posição. Diga assim, a minha posição é filho. Como que eu sei isso? Nós vamos ler um texto no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Vamos ver o que esse texto está dizendo. João, capítulo 1, versículo 12. Mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O texto está dizendo que todos quanto recebeu, foi dado o direito ou o poder de tornar filho. Então, se eu recebi Jesus, se pela fé eu criei em Jesus e recebi Jesus, agora eu me tornei filho de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você crê que você é filho? Sim ou não? Então essa é a nossa posição. Diga comigo, essa é a minha posição. A minha posição é filho. Eu sou filho, amém? Aí no livro de Efésios capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler também esse texto. Efésios capítulo 1, versículo 5. Louvado seja Deus. Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Então o texto está dizendo que nós fomos predestinados para filho, ou seja, nós somos filhos, amém? Glória a Deus. Então essa é a nossa posição. A nossa posição diante de Deus é de filho, porém nós somos filhos de Deus. Eu vou ler mais um texto com você no livro de Hebreus, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 11, Hebreus 12, 2, 11, porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de nos chamar de irmãos. O texto está dizendo que Jesus não tem vergonha de chamar eu e você de irmão. Por que Jesus nos chamou de irmão? Porque nós somos agora filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, antes de Jesus vir à terra, Jesus era o primogênito. O que é primogênito? O primeiro. Antes de Jesus vir, ele era o unigênito. Unigênito é o único. Então a Bíblia diz que Deus tinha Jesus como filho único. E no livro de João diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas aí Paulo, no livro de Romanos, ele diz que agora Jesus é o primogênito entre os irmãos. Ou seja, ele é o primeiro, mas ele não é o único. Agora que Jesus vem, morreu na cruz, ele se tornou o primeiro filho de Deus, mas nós agora também fazemos parte da família. E o texto que nós lemos agora há pouco diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Ou seja, eu sou filho de Deus. Essa é a minha posição diante de Deus Pai. Filho. Quantos filhos de Deus tem aqui? Então nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição. Agora, a nossa posição ela muda? Não. E eu vou te mostrar isso na Bíblia.
Mas existe uma outra coisa chamada estado. O que é o estado? O estado, porque quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito nasceu de novo. A nossa alma está sendo trabalhada. E o nosso corpo, ele será glorificado no último dia, quando Jesus voltar. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Vamos ler esse texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo que a nossa mente precisa ser renovada. Aqui está o nosso estado. Primeiro eu tenho uma posição, filho. Agora eu tenho um estado. A posição muda? Não, a posição não muda. Agora o estado, ele pode mudar. O que é o estado, pastor? É a nossa alma. Por exemplo, tem dia que você amanhece alegre. Tem dia que você amanhece triste. Tem dia que você quer trabalhar e ganhar dinheiro, você vê possibilidade de ficar rico. Mas tem dia que você não quer fazer nada. Tem dia que você levanta, quer cozinhar, quer fazer uma comida gostosa para o seu marido, quer fazer algo bom para os seus filhos. Mas tem dia que você levanta e você não quer nada. E seus filhos a mesma coisa. Tem dia que seu filho, ele chega, te abraça, te beija, mas tem dia que ele não quer nada. Isso é o estado. O nosso estado, ele muda, ele é variável, mas a posição não muda. A posição é de filho. Amém? Vou te mostrar isso na Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ver isso. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar, eu quero falar um pouco sobre também, dentro desse texto mesmo, eu quero falar um pouco sobre disciplina. Capítulo 15, versículo 11, assim: Disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Amém? E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos servos e perguntou: o que era aquilo? Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo porém esse seu filho, que desperdiçou toda a fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre esteve comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijarmos,
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E dizia também aos seus discípulos, amém, só até aqui, amém? Uma leitura comprida, né, que nós fizemos, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer para você. Primeira coisa que esse moço estava na casa do pai, como nós fizemos a leitura, e o pai o amava de uma maneira que nós vemos na parábola, um amor de Deus, amor ágape, um amor incondicional. Mas ele olha para o pai e diz, pai, eu quero ir embora. E aí por que ele decide ir embora? Por que ele vai embora? Imagina você viver num lugar onde você tem tudo, onde não te falta nada, onde você levanta pela manhã, você tem um bom café da manhã, você levanta, você não tem preocupação com muitas coisas, eu sei que tem que trabalhar, existiam algumas regras. Você pode ver que o filho mais velho diz assim, olha, eu nunca transgredi um mandamento seu. Ok, tinha regras daquela casa. O que faz uma pessoa tomar uma atitude de sair da casa de um pai amoroso, com amor incondicional, e ir embora, tentar a vida em outro lugar, desistir de viver com um pai que o amava tanto? O que faz a pessoa fazer isso? O que estava na mente desse jovem? Bom, primeira coisa que eu penso, que tanto um quanto o outro tinha uma mentalidade de escravo, não de filho. O que eu entendi nessa parábola, o que eu observei nessa parábola lendo essa semana? Que primeiro, é que tanto um quanto o outro nunca tinha feito uma festa, nunca havia pedido nada para o pai. Porque quando o filho, eu vou pregar do final para o início. Quando o filho mais velho chega e diz, olha, você nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Se ele nunca tinha dado um cabrito para ele se alegrar com os amigos, certamente o filho mais moço também nunca tinha feito festa com os amigos. E essa talvez seja a posição que o levou a sair da casa do pai. Talvez seja essa a atitude dele ao desistir de viver naquele ambiente, porque ele tinha algumas fantasias, alguns desejos, e esses desejos, eles não poderiam ser realizados ali naquele ambiente. Então a Bíblia diz que ele vai diante do pai e pede a parte da fazenda, e o pai reparte a fazenda com eles, e ele vai embora. Nós não sabemos, o texto não diz quanto tempo ele ficou lá fora. E então, também nós não sabíamos o que ele havia praticado com a herança que ele tinha gastado, até o irmão mais velho revelar essa verdade. O que eu posso também entender é que o pai quanto o irmão sabia da rotina de vida desse irmão, desse jovem que saiu de casa. Tanto o pai quanto o irmão sabia da vida dele, porque o irmão disse, olha, esse teu filho gastou o dinheiro com as meretrizes. Se ele gastou com as meretrizes, havia outros tipos de eventos daquela época que ele havia se enfiado, que ele havia dedicado a sua vida e gastado todo o seu dinheiro. Não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Não sabemos se ele ficou 1 ano, 2 anos, mas o que nós sabemos é que o pai estava o esperando. O que eu quero que você entenda é que aquele jovem, a posição dele era de filho. O estado dele foi um estado corruptível. Ele se corrompeu no seu estado, mas a posição dele não deixou de ser filho. Ele continuou sendo filho. Querido, não há nada que você faça que Deus vai amar mais você do que Ele já te ama. Mas também não há nada que você faça que Deus deixará de amar você como Ele te ama. Amém? E a Bíblia diz que ele decide voltar para a casa do pai. Por que ele decidiu voltar para a casa do pai? Porque ele percebe que o lugar onde ele estava, o estado do lugar onde ele estava era precário. E agora esse mesmo moço que viveu uma vida regalada, sem necessidade, sempre teve uma vida boa, abastada, agora ele vivia uma vida precária. A Bíblia diz que ele estava apacentando porcos. E a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele, ao ponto dele desejar comer a comida dos porcos. Então escute o que eu vou dizer para você.
A posição, ela não muda, mas o estado, ele muda. E aí quando o estado, como esse estado muda, a gente vai ler um outro texto, quero que você entenda isso, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Já não vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu. Não desprezei a correção do Senhor, e não desmaiei quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Diga assim: o Senhor corrige a quem ama. Diga: o Senhor corrige a quem Ele ama. Você está me entendendo? Ele corrige quem Ele ama. Aí o versículo continua: se suportar a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha aqui para mim, você aceita a correção do pai? Sim ou não? Se você suporta a correção, diz o texto, ele trata você como filho, porque não há filho que Deus não corrija. Nós não podemos entender, pode deixar o texto, não precisa tirar. Nós não podemos compreender que eu vivo num tempo da graça, mas a graça de Deus me permite viver uma vida da maneira que eu acho que eu posso viver, e que eu não serei cobrado e corrigido por Deus. Você vai ser, eu vou ser, nós seremos. Agora vamos voltar para esse menino. Ele saiu da casa do pai, ele não perdeu a posição de filho, porém a Bíblia diz que ele começou a passar o quê? Necessidade. Sim ou não? Ele passou necessidade, ele começou a apacentar porcos, e a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele, até que chegou o momento de cair em si, e pensar: na casa do meu pai há muita abundância de alimento, na casa do meu pai os trabalhadores têm uma vida abundante, na casa do meu pai todos vivem bem, todos têm uma vida perfeita, maravilhosa, e eu aqui padeço de fome, eu passo necessidades. E aí a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa de meu pai. Mas qual era a posição? Filho. E o que o pai estava fazendo em casa? A Bíblia diz que o pai estava esperando o retorno do filho. O pai não havia o abandonado, o pai não havia esquecido, o pai estava esperando. Mas é necessário que ele passasse por algum tipo de disciplina, porque senão ele não voltaria. E aí o texto diz: se nós suportarmos a disciplina, ele nos trata como filho. Vamos ler o restante do texto. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Veja só o que o texto vai dizer: além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigia com o bem, como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Então o texto está dizendo que Deus corrige porque somos filhos. Deus não vai corrigir quem não é filho. Você que somos pais, nós não podemos corrigir o filho do vizinho, ou podemos? A pessoa, se chegar na casa do vizinho: eu vim aqui corrigir seu filho, vizinho. Eu vi ele andando na rua aqui, brincando, o carro quase pegou ele, eu vim corrigi-lo. Você pode fazer isso? Não, você só corrige quem é filho. E aí o texto está dizendo que Deus, como pai, Ele vai nos corrigir. Agora, como que Deus nos corrige? Bom, esse moço que nós lemos na parábola, ele foi disciplinado, e a disciplina dele foi que todo o dinheiro dele acabou, ninguém o ajudava, e ele começou a passar dificuldade, necessidade. Quando me converti,
há muitos anos atrás, eu falei isso na célula quarta-feira, se pregava que Deus disciplinava de várias maneiras. Por exemplo, doença, acidente. Se você, por exemplo, que machucasse, se você quebrasse um dedo, a primeira coisa que os irmãos da igreja diziam naquele tempo era que você estava em pecado. Se alguém tivesse algum problema em casa, algum problema de alimento, dizia: olha, isso aí é a prova da panela. Deus está provando essa pessoa, e ninguém pode ajudá-lo. Se alguém ajudar, a disciplina vai vir para quem está ajudando. Então eu vivi esse período na igreja. Eu não creio que Deus disciplina seus filhos. Não, a verdade é que a gente não sabe. Nós não temos um ponto aqui para dizer para você como que Deus disciplina. Se prega hoje que Deus não disciplina com doença. Se ensinamos hoje que Deus não disciplina com necessidade. Mas quando nós olhamos o estado desse jovem, nós percebemos que Deus o disciplinou com dificuldade. E nessa dificuldade ele decide voltar para a casa do pai. Amém, queridos? Mas uma coisa eu quero dizer para você: a vida cristã é gloriosa. Uma das coisas mais gloriosas que existe é ser cristão. Eu sirvo a Deus já faz quase 40 anos. É uma das coisas mais preciosas que tem. Só que nós temos um pai, e esse pai que nós temos também é Deus. Amém? E se houver necessidade de disciplinar você, Ele vai disciplinar. Uma das disciplinas que eu creio que Deus faz é quando a gente vem ao culto, Deus usa o pregador para falar conosco. Se a gente resiste à palavra do pregador, Ele vai usar outros meios. E se a gente não se atenta para aquilo que Deus quer, a Bíblia diz que Ele começa a açoitar. Vem um açoite. Eu quero te mostrar um outro texto. Livro de Colossenses. Capítulo 3, versículo 25, já vou terminar. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Diga assim comigo: eu sou amado. Diga: eu sou filho. Essa é a minha posição. Amém? Capítulo 3, versículo 25 diz assim: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Olha aqui para mim, querido, isso é muito sério. Pastor, mas será que se eu fizer um agravo a alguém, Deus vai fazer isso, vai cobrar de mim? Vai. Aí nós pregávamos no passado que era a lei da semeadura. Você plantava e colhia. Tudo que você plantar, você vai colher. Ok, eu não penso, e a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que você vai colher a sua plantação. Quando a Bíblia fala sobre plantação e colheita, todas as vezes no Novo Testamento, quando fala sobre isso, a Bíblia fala sobre dinheiro. Agora, nesse texto, Paulo está dizendo: se você fizer agravo, você recebe agravo. Não é uma colheita. Por que não é uma colheita? Porque sempre a colheita é muito maior a sua proporção do que a semente. Quando eu planto um grão de milho, eu vou colher uma espiga de milho equivalente a 500 a 600 grãos. Então nós não colhemos o que plantamos, mas a Bíblia diz que quando eu faço agravo para alguém, a Bíblia diz que eu vou colher um agravo. Amém, querido? O que é agravo? Quando eu ofender alguém, quando eu atingir o meu irmão, quando eu não ajudá-lo na sua necessidade, ou quando eu fizer algo contra a minha própria esposa, nós não ficaremos isentos. Vamos dizer assim, um homem que traiu a sua esposa, ele não vai ficar isento disso. A Bíblia diz que aquele que fizer agravo, ele vai receber agravo. Amém? Amém? Então quero que você compreenda isso nessa noite. Na posição somos filho, mas como filho nós somos disciplinados. Ou você não disciplina seu filho? Na sua casa o filho pode fazer o que quiser.
Ele anda do jeito que quer, levanta a hora que quer, faz o que quer, fala o que quer, vive do jeito que quer. Se nós permitirmos o filho viver desse jeito, no futuro próximo, nós teremos grandes decepções. Por que aquele filho decidiu de sair da casa do pai? Porque na casa do pai tinha disciplina. Sim ou não, irmãos? Na casa do pai tinha um modo de vida. Ele sabia que ele não podia fazer aquilo que ele fez lá fora na casa do pai. Mas quando ele vai lá fora, ele percebe que lá fora a situação é terrível. E aí ele pega e decide voltar para a casa do pai. Mas a Bíblia diz que ele corrige e açoita quem tem por filho. Você é filho? Você é filho? Amém? Então eu quero dizer para você que ele vai corrigir você. Ele vai disciplinar você. Pastor, mas como assim? Ele vai. Eu não vou te ditar para você aqui o que é disciplina. Caminhe no Espírito. Deus vai trazer para você sabedoria para entender quando Ele está te disciplinando. No Antigo Testamento, Deus disciplinava as pessoas com doença, com maldição. Mas na Nova Aliança nós fomos guardados das maldições. Não é sobre maldição. Não é praga, maldição. Não é doença. Mas Deus vai disciplinar. Mas lembre, se você fizer agravo a alguém, você vai receber agravo. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu, querido? Então qual é a nossa posição diante de Deus? Qual é a sua posição? Filho. Qual é o seu estado? Ele é variável. Mas o seu estado não define a sua posição. Ou seja, eu sou filho, eu sou salvo, mesmo quando eu peco, eu continuo sendo filho. Amém? Mesmo quando eu tenho algumas falhas, eu continuo sendo filho. Mas a Bíblia diz que ele, como pai, ele vai disciplinar. É bom você atentar para isso. Eu acredito que uma das formas que Deus disciplina, eu acredito, não vou cravar isso aqui, é na vida financeira. Você luta e as coisas não caminham. Luta e as coisas não caminham. Era bom nós pararmos e analisarmos o que está acontecendo. Amém? Eu sei que talvez você não queria ouvir isso, mas é isso que eu tenho para falar para você nessa noite. Deus corrige quem tem por filho. Se você é filho, está debaixo da correção, da disciplina de Deus. E quando necessário for, Ele vai corrigir você. Ele vai me corrigir. Amém? Aleluia. Como pai, Ele quer você próximo. Pai quer se relacionar com o filho. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você tem se relacionado com Deus? Sim ou não? Te convido a ficar de pé. Ah, pastor, ele vai me matar? Não estou dizendo isso. Ele vai lançar uma enfermidade na minha vida? Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Ele vai disciplinar. E Ele sabe como disciplinar, porque Ele é Deus. Ele sabe aonde tocar em você ou tocar em mim, porque Ele é Deus. Amém? Você vai orar nesse momento. E a Bíblia diz que todos os filhos estão vivendo debaixo de disciplina. Mesmo aqueles filhos que não estão vivendo uma vida de pecado. O Senhor está dizendo nesse texto que todos estão debaixo de disciplina. Algumas vezes porque Deus quer nos colocar em uma direção que nós estamos fora dela. Outras vezes é porque nós cometemos algo que Deus não se agrada. E assim por aí vai. Mas você e eu seremos disciplinados por Ele. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você nasceu de novo, filho. Olha aqui para mim. Nós agora há pouco vimos uma criança. Apresentamos uma criança aqui, um bebê. Esse bebê é perfeito, sim ou não? É perfeito. É perfeito ou não é?
é perfeito. Mas ele anda? Ele fala? Mas ele é perfeito? Sim. O que vai acontecer com ele agora então? Ele vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Vai aprender a falar, vai aprender a andar, vai aprender a se relacionar. E quantas vezes você acha que ele vai cair para aprender a andar? Muitas vezes. Quantas vezes ele vai pegar alguma coisa que a mãe não permite, e a mãe vai ter que usar a varinha da disciplina? Ou não vai? Não, não pode, porque falou na televisão que não pode usar a varinha da disciplina. Bota gravando isso aí, depois vocês editam. Não é assim? Ou dá liberdade para fazer o que quer. Às vezes a mãe até chorando, pega a varinha, aí dá uma né? E aí às vezes chora junto, mas ela disciplina. Você acha que Deus não faz a mesma coisa com você? Quando você nasceu de novo, você nasceu perfeito, mas você está numa caminhada para se aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E para se aperfeiçoar, Ele vai ter que colocar você na direção certa. E aí Ele vai usar o que? A disciplina. Aí vai colocar você de castigo. Como é que o pai faz com você? Ó, você vai ficar de castigo, não é assim, Wilson? Ah, mãe, me leva lá no Londres Park. Não, não vou te levar porque você teimou comigo. É disciplina. Aí você vai falar para Deus, é a mesma coisa. Deus, me dá aquele carro dos sonhos. Aí Deus fala assim, opa, peraí, eu podia te dar, para mim não tem problema nenhum, mas você tem estado fora da posição que eu quero que você esteja. Este lugar, tu és real. Está deixando cantar assim? Totalmente